Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite abençoada aqui no podcast de Boa. E a gente está naquela missão de levar para vocês conteúdo bacana para mostrar quem são as pessoas que estão se oferecendo, se colocando à disposição do eleitorado cachoeirense para pleitear uma vaga na nossa prefeitura. E alguns pré-candidatos já passaram por aqui e a gente está novamente com mais uma pessoa, mais um pré-candidato aqui. E aí, para introduzir esse assunto, eu tenho um textinho para o nosso convidado aqui. No passar dos anos, vimos muita mudança na política mundial, entre elas a possibilidade de mulheres concorrerem a cargos públicos, ocuparem lugares que antes sempre foram ocupados por homens, e qual demonstraram em diversas situações e lugares que podem e são capazes tanto quanto ou até mais que alguns homens. Nesse contexto de igualar todas as pessoas, todos os gêneros, temos conosco aqui hoje Lorena Vasques. Seja bem-vinda, Lorena. Obrigada pelo convite, de estar aqui, né, nesse canal, nesse podcast bacana, que é o De Boa. De Boa. Bem de boa. Falar um pouco mais da Lorena, do projeto, né, de onde eu vim, como é que tudo surgiu, como é que tudo aconteceu. Obrigada por esse canal aberto, para que as pessoas possam me conhecer melhor. Bacana, a gente gostaria muito de agradecer, né, a pré-candidata Lorena, toda a equipe dela, que foram muito atenciosos ao nosso convite, né, fizeram questão de estar com a gente aqui hoje, com muito compromisso. A gente sabe que nesse período agora, até a eleição, todos os pré-candidatos vão trabalhar muito, vão estar presentes nas comunidades. E a gente veio realmente trazer aqui, pessoal, quem é a Lorena? Quem é a pessoa por trás desse projeto tão inovador para a nossa cidade? Nós não tivemos ainda aí uma prefeita, né? E a Lorena está vindo com esse propósito de trabalhar para ser a prefeita, ser a governante de Cachoeiro junto com a população. A gente acredita nisso e espera isso também. Lorena, mas a sua trajetória rumo a esse projeto, essa trajetória da Lorena até chegar aqui, ela veio já de uma história política, ou a Lorena veio na vida normal, de estudo, de trabalho, e aí se identificou e apareceu e caiu dentro da prefeitura? Como que foi essa trajetória sua até aqui? Eu venho de uma trajetória mais técnica, né? Minha formação é direito, sou advogada por formação. Trabalhei, tive uma oportunidade de trabalho na Prefeitura de Vitória, né? Nasci e cresci em Cachoeiro de Itapemirim. Estudei no Colégio Ateneu Cachoeirense, no Colégio Jesus Cristo Rei. Formei pela Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim. E depois de formada eu fui para Vitória fazer a Escola da Magistratura, era um sonho que eu tinha e eu fui para lá. Lá eu tive uma oportunidade de trabalho na Prefeitura de Vitória, foi quando eu tive o meu primeiro contato com a administração pública. Fiquei ali algum tempo e em 2015 minha mãe descobriu um tumor no ovário e eu entendi que era tempo de voltar. Voltei para cuidar da minha mãe, para ficar com ela, entendi que era momento de ficar com a minha família e sem sombra de dúvidas foi a melhor coisa que eu fiz. Graças a Deus hoje minha mãe tá super bem, né? Tá ótima. E aí em 2017 o prefeito Vitor me convidou para compor o quadro técnico, né, da sua equipe. E aí eu entrei na Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim como gerente de licitação. Nunca tinha sido filiada a partido e não venho assim, de uma família política, tradicionalmente política. Não sou política por profissionalismo, por formação. Nem por dom, né? Eu sou político por dom, não. Não, sou mais técnica, venho de uma área técnica e eu tô nessa transição para política, né? Então eu fui gerente de licitação, depois eu virei pregoeira, presidente da comissão de licitação, chefe do setor de compras governamentais, secretária de administração e transportes. E aí quando eu cheguei ali, eu achei que estava tudo ótimo, né? Subi degrau por degrau, sem puxar o tapete de ninguém, sem querer lugar de ninguém. Fazendo o meu melhor, me dedicando. Afinal de contas, é assim que a gente consegue atingir os nossos objetivos, né? Mostrando de fato a nossa capacidade. E o prefeito Vitor me convidou para assumir a Secretaria de Manutenção e Serviços ano passado e a Secretaria de Obras. Então, fiquei acumulando essas duas pastas que anteriormente não tinham sido comandadas ainda por uma mulher. Foi um grande desafio, mas acho que foi, de fato, um divisor de águas na minha vida. Foi o que me motivou a estar hoje como uma pré-candidata
a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim. Sobretudo porque poder ajudar a mudar a vida das pessoas, fazer entregas, utilizar a administração pública para ajudar a mudar a realidade do local, da cidade que a gente ama, é de fato o que me encanta. E eu pude sentir isso e olhar ali no olho do cidadão cachoeirense o desejo dele de realizar uma obra, de ter um serviço, e a gente ter a condição de poder, através da política pública, chegar ali e fazer aquela entrega. É magnífico, assim. Não tem preço, né? Não consigo nem te descrever esse sentimento meu, mas é algo que me encanta, de fato. Afinal de contas, assim, o que vale da gente é o que a gente faz, né? Nesse período que nós estamos aqui. Então, fazer o bem, olhar para o nosso próximo como ser humano, sobretudo, é o que me encanta. E é por isso que eu tô aqui, né? Por isso que eu tô hoje como pré-candidata, porque eu quero dar continuidade à gestão do prefeito Vitor Coelho. Apesar de ser uma continuidade, é uma nova gestão, com novos projetos, um novo plano de governo. Mas tem muitas coisas que o prefeito Vitor fez na nossa cidade, que de fato foi um divisor de águas, obras que as pessoas nem imaginavam que iriam acontecer e hoje elas têm dignidade de sair de casa e não sujar os seus pés na lama, né? Ter uma drenagem, uma rua pavimentada, uma UBS de qualidade no seu bairro. Então, assim, essas entregas, né, e essa modificação não pode parar. Então, Cachoeiro precisa continuar evoluindo, mas sob um novo olhar, o olhar de uma mulher que tem a sensibilidade de enxergar a necessidade do ser humano, né, e fazer de tudo para poder atender aquela expectativa. A jovem Lorena, aquela que saiu com um projeto de magistrado, formada em direito, ela ficou mais assustada com o que ela encontrou lá de desafio, ou a jovem Lorena, que você ainda é uma jovem ainda, né? A jovem Lorena que entrou num secretariado, obras, né? O secretariado de obras. Obras e manutenção. Que já é diferente também, que normalmente é um cargo ocupado por homem, né? Qual é a similaridade desses dois desafios que você vê assim que te assustou mais, Lorena? Eu até estava falando com a Tainá um pouco antes aqui. Eu espero que eu não tenha errado o nome da Tainá. Eu acho que eu lembro ainda, né? É Tainá. Eu estava falando com ela que a gente assim, gosta muito, não temos um nicho de programa. O nosso negócio é o seguinte: mostrar que existem pessoas por trás de vários cargos. E é lógico que a Lorena não é uma mulher de ferro que chegou e, com certeza, ela teve seus desafios, né? Teve talvez as suas noites de choro ali, tanto lá em Vitória, quando encarou de cara ali naquele projeto grande, um secretariado repleto de homens ali para você direcionar e administrar aquelas pessoas. Qual a similaridade desses dois projetos? Você acha que teve um desafio maior para você hoje aí? Sim, a minha passada, né, junto à Prefeitura Municipal de Vitória, ela teve a sua importância. O período que eu estive em Vitória, eu vivenciei dificuldades que eu ainda não tinha vivenciado aqui em Cachoeiro. Meus pais são comerciantes, né, e comércio a gente sabe que oscila muito, hora tá bem, hora não tá bem. E nós tivemos altos e baixos, mas quando eu fui para Vitória, de fato, eu entendi... Assim, eu precisava que alguém me desse uma oportunidade de trabalho. Ao mesmo tempo, eu não conhecia ninguém. Não tinha um pai político, não tinha um pai influente, uma mãe influente, um tio que pudesse, né, abrir uma porta ali de diálogo com alguém para que essa porta de emprego acontecesse. Então, foi tudo muito suado, foi tudo muito, muito batalhado. Eu me lembro que por diversas vezes, assim, eu saía lá da minha casa, eu morava em Marcílio de Noronha, em Viana, né? E por diversas vezes eu saía de lá com a mochila, assim, com uns 10 currículos, 15 currículos, entregava os currículos e ficava ali ansiosa para ver se alguém ia ligar e nada. Então, foi tudo muito difícil, né? E ali eu entendi, assim... que a gente precisa de fato, eu gosto de retribuir assim, as bênçãos que a gente recebe com bem, né? Abençoando outras pessoas, né?
E aí, quando eu comecei a trabalhar na Prefeitura de Vitória, eu tive alguns medos, alguns receios e tudo mais. E eu também não entendia muito bem por que eu estava ali, né? Porque eu queria uma área jurídica. Eu rodei os fóruns da Grande Vitória todo, tentando uma assessoria, um estágio, qualquer coisa que fosse remunerado para ajudar a custear o meu estudo ali. Mas a porta que se abriu foi na prefeitura. E aí eu não entendia muito bem, mas tudo bem, estava lá me dedicando, me dediquei demais. Fiz o melhor que eu pude. E quando eu vim para Cachoeiro, e hoje eu olho a minha história, né, lá de trás, e onde eu cheguei, e eu entendo exatamente por que eu passei por isso. É o famoso processo, né? Quando as pessoas falam tem que respeitar o processo, de fato a gente tem que respeitar o processo. Se eu não tivesse tido a oportunidade lá na Prefeitura de Vitória, talvez o prefeito Vitor não me convidaria para compor a equipe dele, eu não teria entrado como gerente, tudo isso teria acontecido na minha vida, né? Talvez não tivesse acontecido e eu não estaria aqui. Então tudo tem um objetivo. Hoje eu olho o contexto como um todo e eu consigo observar, enxergar tranquilamente, nitidamente, que de fato Deus desenhou esse caminho e me trouxe até aqui. Eu, quando assumi a Secretaria de Obras e a Secretaria de Manutenção e Serviços, eu senti muito medo, sim. Tive receios, muitas noites preocupadas, principalmente quando chovia, esse período de chuva forte, assim, eu ficava quase a noite toda em claro, pedindo a Deus, assim, para não deixar chover muito, para o comércio não ter prejuízo. Ninguém faz uma obra querendo prejudicar a cidade, né? A gente faz para melhorar a vida da cidade, lógico. E tive muitos medos, tive receios, passei muitas noites, assim, preocupada, chorei muito, né? Assim, às vezes aconteciam algumas coisas no dia a dia, a gente ficava um pouco chateado, mas nada disso me desmotivou. E quando eu falei de retribuir as bênçãos com bem, de fato, Vitória, minha passagem por Vitória me fez enxergar como é importante alguém estender a mão para nós. Então, todas as vezes que alguém me pedia ajuda, eu sempre tentava ajudar, porque eu acho que é dessa forma que a gente consegue, né, atingir os nossos objetivos, que a gente consegue melhorar a vida das pessoas, ajudar as pessoas e que a gente consegue ser um ser humano melhor também. Verdade, né? verdade. Então, é uma trajetória assim, de muita luta, mas de muita determinação. Porque mesmo com todo o receio, com todo o medo, com as dificuldades que eu enfrentei, com as lutas que eu enfrentei, né? Nada disso me fez desistir ou desanimar. Muito pelo contrário, me deram forças para continuar e me deu coragem para estar aqui hoje. A pergunta que eu perguntei justamente é assim, a gente acompanha, a gente não tem um convívio pessoal, claro, né? Eu sou de uma área comercial, você é de uma área já de serviço, a gente não tem um convívio direto, mas a gente percebe, às vezes, acompanhando as redes sociais, que realmente é um ser humano que está ali, né? E aí que eu brinquei, até a gente brinca, mas é uma brincadeira de forma séria, porque às vezes quem está do outro lado, esperando uma prestação de serviço da equipe da Lorena, talvez não tenha a delicadeza de entender que é uma mulher, não é um homem de ferro ali, que ninguém vai conseguir chatear, que ninguém vai incomodar ao ponto de parar de noite, às vezes ter sozinho no quarto lá. Então, é um ser humano, cara. Então eu perguntei justamente que a gente, para as pessoas entenderem que qualquer ser humano hoje que presta serviço numa prefeitura como um funcionário público, ele é um ser humano. Então acho que a gente tem que respeitar isso aí. E aquele ser humano, ele passou por diversos processos. Assim como a Lorena passou pelo difícil dela de chegar onde está, o senhor que está lá fazendo a limpeza urbana lá, ele tem o processo dele para chegar ali também. Ele tem a dificuldade dele, a dor dele. E aí eu acho que é importante as pessoas que estão acompanhando a gente também já vamos aproveitar aí para fazer esse incentivo a vocês, pessoal. O funcionário público, ele merece o nosso respeito porque realmente são pessoas que estão ali fazendo algo que talvez a gente não pode fazer, não tem como a gente fazer. E aí a gente tem que valorizar essas pessoas. Lorena, a gente está numa cidade aqui que todo mundo fala, cidade de interior, o interior do Espírito Santo, e eu gosto de falar isso porque eu acho muito bonito falar que somos interior, mas somos a quinta maior cidade do estado, correto? Correto. E a maior do sul do estado.
E eu ouvi um dado de novo que a nossa população deu uma diminuída agora, no último censo. E aí eu vou aproveitar essa informação mais só para, não é nem para fazer polêmica sobre isso, mas para trazer para dentro da nossa cidade e dentro desse projeto de pré-candidatura rumo à Prefeitura de Cachoeiro da Lorena. E aí a gente falou o seguinte, pela palavra que ela falou, dá a impressão que diminuiu, mas quando você anda na cidade de Cachoeiro, parece que ela aumentou, né? Parece que tem mais gente andando, mais gente circulando, mais carros. E aí a gente já vai falar com a Lorena sobre a questão dos investimentos e da forma que a Lorena enxerga que ela pode contribuir para que essa cidade seja mais transitável, para que ela consiga evoluir. Que a gente tem uma geografia muito difícil. Cachoeiro, acho que a única cidade do estado que se assemelha a Cachoeiro, acho que é Colatina, que é muito parecido, né? Ou tá subindo ou tá descendo, então é muito difícil. E ela cresceu próximo ao rio e foi se espremendo. Esse projeto da Lorena aí, rumo à Prefeitura de Cachoeiro, ele tem essa visão de ter que trabalhar essa questão do trânsito em Cachoeiro, ter que trabalhar essa forma do cachoeirense circular melhor e ter essa facilidade de ele conseguir ir e voltar dentro da cidade? Nós temos muitas coisas, né, para fazer na cidade, muitos projetos para desenvolver na cidade. Embora o prefeito Vitor tenha feito um trabalho de excelência, né, tentando trazer aí mais mobilidade para a população cachoeirense. Apesar de tudo isso, nenhum prefeito consegue em 8 anos executar todas as ações necessárias para que a cidade fique perfeita, né? Nenhum prefeito vai conseguir fazer tudo, mas a gente faz tudo que a gente pode, né? Então, sim. Tem muita coisa para a gente desenvolver ainda. Cachoeiro de Itapemirim cresceu de forma desordenada, infelizmente, só ao longo dos anos, né, de 20 anos, 30 anos, enfim. Cresceu dessa forma, deu uma saturada no centro da cidade, então nós temos ruas estreitas, com calçadas irregulares, muito morro na cidade, né, uma cidade quente, enfim, temos muitos carros transitando na cidade. E aí, assim, eu faço uma comparação lá atrás, né? Quando eu era criança, eu me lembro que lá em casa tinha um carro. Era um carro para a família e a maioria das casas era um carro para a família. Hoje, cada um em casa tem um carro praticamente, ou um veículo de locomoção, uma moto, né? Enfim. Então, a gente percebe que essa facilidade de investimento também acabou saturando um pouco o trânsito da cidade, e aí isso dificultou um pouco a nossa mobilidade. Mas nós temos sim projetos para serem desenvolvidos e estarão no nosso plano de governo para trazer mais mobilidade, para trazer mais desenvolvimento para a nossa cidade, para atrair mais empresas para a nossa cidade. Então, Cachoeiro tem um potencial gigante e a gente quer explorar isso. No turismo também, né, na cultura, na qualidade de vida das pessoas, restaurar e revitalizar espaços públicos para que as pessoas possam utilizar desses espaços. Então, assim, tem muita coisa ainda para a gente desenvolver e estamos numa fase de construção do nosso plano de governo, que será debatido com um grupo de trabalho que foi criado, né, através da plataforma Cachoeiro do Futuro. As pessoas podem contribuir com o nosso plano de governo e a gente quer analisar todas as propostas enviadas, tentar inseri-las dentro do nosso projeto. Então, assim, é dessa forma que a gente vai construir a Cachoeiro do Futuro que nós queremos, né? Entendi. Eu até saí de um assunto, às vezes, que era de falar sobre a pessoa da Lorena já diretamente para isso aí, justamente porque a gente falou sobre o seu ingresso na secretaria, né? Então, assim, o ingresso na secretaria de obras, ele já direciona num pensamento, né, de macro região, falando já diretamente sobre trânsito, né, que é a melhoria das ruas e tal. Então já fui para esse caminho aí justamente para isso. E aí a Lorena já ajudou o apresentador, né? Assim, fazendo uma observação, as obras que estão sendo realizadas na cidade, elas já estão fazendo a previsão de calçadas regulares, né, permitindo a acessibilidade. Então, às vezes as pessoas não compreendem, por que abaixou tanto o grade da rua ou subiu demais? Porque a gente precisa tornar aquela calçada acessível, aquela rua transitável, né? Então tudo tem que ter uma proporção ali.
E as novas obras, né, as obras que estão sendo realizadas, elas estão respeitando esse processo para a gente, de fato, trazer essa mobilidade maior, essa acessibilidade para as pessoas irem para as ruas, frequentarem os locais públicos. E embora não pareça, e aí nós estamos, né, assim, existe uma obra acontecendo na cidade, que corta praticamente a cidade no meio e interdita uma via muito importante nossa, que é a linha vermelha. Mas quando essa obra ela for liberada, quando o trânsito for liberado, as pessoas vão entender que também não está esse caos, né? Que é para melhorar mesmo a qualidade de vida das pessoas. Então é um pouquinho de compreensão que vai dar certo, o transtorno vai passar, mas as benfeitorias vão ficar. E a gente acredita e espera também, claro que sim. A gente já conversou com outras pessoas aqui, até antes de começar a entrevistar os pré-candidatos, conversando com outros profissionais de outras áreas aqui, e a gente conversou sobre isso também, né? Porque toda mudança para melhoria, ela às vezes naquele momento ela gera uma dificuldade, gera o famoso ruído, né? Que a gente fala que é o famoso ruído, mas depois você enxerga. Justamente você falou, a linha vermelha. Ela, lá atrás, quando se construiu a linha vermelha, teve as dificuldades. Santos Neves vivia interditada. Então, assim, tem várias obras que foram feitas em outros governos, no passado, lá já há mais tempo lá, que realmente naquele momento, né, causou transtorno, mas depois viu que se era necessário acontecer aquelas obras ali. A Lorena comentou aí antes aí sobre turismo, e aí eu vou pegar esse gancho aí e já falar um pouquinho, agregar um outro assunto junto. A gente olha muito, Lorena, as cidades vizinhas nossas aqui, as regiões serranas principalmente, evoluíram muito na questão do agroturismo. E a gente sabe que a nossa região, nosso município, ele é bem grande, né? Geograficamente ele é muito grande. Hoje a Lorena vê necessidade e possibilidade desse projeto novo que ela está iniciando, trabalhar um pouquinho sobre o agroturismo, levando esse povo que está lá a trabalhar mais a forma turística da sua propriedade, da sua região. É um sonho do meu coração, né? Assim, um projeto que eu quero olhar com muito carinho e estabelecer ali como uma prioridade. Cachoeiro de Itapemirim é lindíssima, né? Uma cidade encantadora, o interior de Cachoeiro de Itapemirim tem lugares belíssimos. Eu não posso deixar de falar ali de São Vicente, não posso deixar de falar da Pedra da Penha, né? Não posso deixar de falar de Burarama. Burarama é sensacional, cara. Burarama, o Itabira, enfim, diversos outros locais, né? Localidades em Cachoeiro de Itapemirim que são muito lindas e merecem sim ser exploradas pelo turismo capixaba, né? Se tornando de fato uma referência. E a gente precisa fomentar isso nos produtores rurais para que eles possam enxergar ali uma possibilidade de um empreendimento, seja numa cafeteria, numa pousada, numa cervejaria. Então a gente precisa desburocratizar o que for burocrático para que essas pessoas tenham incentivo para instalar ali empreendimentos para recepcionar essas pessoas. Eles precisam também estar preparados, então a gente tem que também fornecer cursos de qualificação, e aí o Sebrae já vem fazendo isso em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, e já tivemos um avanço muito grande no agroturismo, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para fazer. E eu quero muito explorar isso, trazer as pessoas para conhecer de fato a nossa capital secreta, que a gente tanto ama e reconhece o potencial, né? Então, o turismo é algo que está no meu coração, assim, eu tenho de forma muito especial esse projeto. E a cultura também, né? Então, valorizar os artistas da terra, valorizar a nossa gente, né? O nosso povo, as nossas raízes, realizar mais eventos nas nossas praças, nos nossos espaços públicos, para que as pessoas possam frequentar e para que a economia possa circular na própria cidade. Então, assim, não dá para a gente deixar isso passar. Então a gente tem que evoluir nisso e eu tenho isso como um projeto, sim, que pretendo executar. Que bom, que bom.
Já não vejo a hora de pelo menos alternar. Um final de semana em Cachoeiro, um final de semana fora. Já dá para alternar. Não, eu acho que você vai ficar mais Mais aqui, tá? Cachoeiro, E as pessoas espero. também vão vir. Eu tenho assim, eu sempre tive o prazer de conhecer a região. Por eu trabalhar, estava até conversando antes aqui, eu trabalhar com vendas, né? Já há 20 anos e trabalhar com vendas externas, visitando o cliente, visitando o produtor rural. Então eu conheço muitas regiões de interior aqui, tanto a nossa aqui como a região do Caparaó, né, que eu acho que faz parte desse consórcio todo aqui, dessa região nossa aqui. Então assim, eu tenho o prazer de falar que eu conheço essa região e eu realmente acho que nosso município aqui, ele pode muito mais do que hoje, talvez até pela cultura que a gente não tinha, né, de ver isso de perto. E hoje se vê muito a região da 262 aqui, região serrana. E aí eu vou aproveitar esse gancho aqui, porque eu quero fazer uma defesa em nome do Espírito Santo, tá? Eu tenho visto recentemente, talvez a Lorena viu também, tem se falado que os capixabas não são muito de dar as caras quando chega visitante. Não, pessoal, vocês estão enganados. Talvez vocês estão falando em Espírito Santo só Grande Vitória, e realmente ali é um volume de gente entrando e saindo, chegando no aeroporto, diferente do sul do estado. No sul do estado, vocês não têm noção quanto que os capixabas do sul do estado gostam de receber visita, tá? Eles gostam de bater papo. Lá no interior, eu visito o interior aí, de visitar cliente lá, fazendeiro lá, milionário lá, de ele chegar, chamar a família toda, a gente comer broa lá e bater papo. Então, assim, eu acho que o pessoal tá precisando vir mais pro interior do estado. Então, é uma defesa do meu estado. O Espírito Santo não é assim igual estão falando, não. Ele é bonzinho. O pessoal daqui é gente boa. Né, Tainá? O pessoal daqui é gente boa. Dizem as más línguas errado, mas aqui é tudo gente boa. Mas o pessoal do campo, né, a gente tem essa necessidade do agronegócio, né? E aí o pessoal do campo hoje, eu acho que já tem algum tempo que já estão sendo beneficiados também aí com melhorias de estradas, né? Eu acho que isso tende aí, dando continuidade nesse governo aí, acho que tende a dar continuidade também nesses projetos, né, Lorena? Ah, sem sombra de dúvidas. As obras de infraestrutura, elas são muito importantes. E a gente precisa ter um marco, né, para iniciar. E aí nós vamos iniciar um trabalho que será desenvolvido a longo prazo, né, de criar projetos, né, e que valorizem de fato ali aquelas estradas rurais, fazendo pavimentações mais duráveis. Então, a gente precisa começar a sair do saibro, da manutenção do saibro, que ela tem que ser rotineira. Então, choveu, o saibro vai embora e tem que fazer de novo e tal. A gente tem que sair disso e, lógico, que será um trabalho a longo prazo, mas a gente tem que iniciar para fazer estradas mais duráveis. Então, uma pavimentação com paviés, né? Seja até com revissol, mas que dê uma condição melhor de ir e vir para aquele produtor rural. É importante a gente pensar em estradas duráveis. É importante a gente pensar em iniciar essa mudança na vida do povo, né, que está no interior, dos produtores rurais que precisam escoar sua produção e às vezes tem dificuldade por conta da estrada que é ruim. Cachoeiro de Itapemirim tem 771 quilômetros de estradas vicinais, você sabia? Mais um número que tô sabendo agora. 771 quilômetros de estradas vicinais. Isso significa que nós temos muita estrada rural para dar manutenção, basicamente ao mesmo tempo, porque o período de chuva é sempre o mesmo. Então a estrada vai embora ali naquele mesmo período e às vezes o produtor precisa fazer o escoamento da sua produção logo em seguida, né? Logo após o período de chuva, e a estrada está naquela condição precária. Então a gente precisa pensar em estradas mais duráveis para atender o produtor rural e o interior de Cachoeiro de Itapemirim. E esse projeto rumo aí a 2025 aí, ele vai continuar dando prioridade para os talentos técnicos junto às secretarias, pessoas com conhecimento técnico? Sem sombra de dúvidas. Não dá para falar de gestão pública sem técnica. Não dá para falar de gestão pública sem conhecimento da máquina pública e da legislação. Então, hoje, Cachoeiro de Itapemirim é nota A no Tesouro Nacional, primeiro lugar em transparência. Então, a gente percebe um avanço, isso tudo se dá a um corpo técnico que zela e preza pela transparência, pela ética, pela lisura nos procedimentos,
né, por entender a máquina pública. Então, sem sombra de dúvidas, corpo técnico fazendo, se Deus quiser, do governo é importante. E lá quando o Vitor fez o convite, né, esperava-se da equipe dele que talvez fosse te feito um convite para uma outra secretaria? Porque, como eu disse, é plausível, a gente tem que dar o braço a torcer que realmente uma secretária de obras é uma coisa que a gente imagina, tipo assim, tem que ser um negócio mais bruto, tem que ser um homem, um cara que... Isso, o machismo da vida da gente falando, né? Mas a gente percebe que foi feito aí com honra e tal. Foi feita alguma proposta parecida para alguma outra secretaria ou de cara já foi essa aí, já foi a que você encarou? De cara foi essa, assim. E isso se dá um perfil que eu tenho, né? Além da gestão, de fazer gestão de contratos, né, e tal, eu sou muito operacional. Eu gosto de resolver. E pra mim não importa, assim, se sou eu que tô lá pegando a mesa, botando em cima do caminhão, ou se é outra pessoa, entendeu? Assim, se precisar eu vou também. Então, se precisar eu boto a mão na massa também. E esse foi o diferencial. Não vai ficar sentada na cadeira lá esperando caçar alguém que faça, né? E isso desde muito antes de tudo isso acontecer, antes mesmo de eu ser secretária. Eu me lembro que eu ainda estava na licitação e o governo do estado fez uma doação de umas mesas, acho que 8 mesas, para a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim. E aí eu fui lá em Vitória para poder buscar essas mesas que eram para o setor de licitação. E chegou lá, tinha eu e o motorista do caminhão para poder colocar as mesas em cima do caminhão e trazer para Cachoeiro. Então, assim, bora, né? Fui, ajudei, tava lá em cima do caminhão, ajudando, puxar a mesa, amarra e tal. Botamos o caminhão, entrei no caminhão e vim embora com as mesas. E, assim, isso não muda nada, né? Então, eu sou muito operacional. Foi reconhecido pelo prefeito Vitor. Então, quando ele me convidou para assumir a Secretaria de Manutenção e Serviços e a Secretaria de Obras, ele também sabia que eu iria para o campo, porque essa é uma característica minha. Então, eu fazia a gestão do contrato, mas eu ia lá na ponta conferir se aquela equipe estava completa. Né? Como é que eu vou saber se eu estou pagando a equipe completa se eu não for lá conferir? Tem fiscal? Tem, mas eu sou daquela que eu gosto de olhar com o meu olho, né? Então, eu saí, fui para campo, e esse foi o diferencial. Porque a gente percebe em loco as dificuldades até que eles estão tendo. Quantas vezes eu cheguei num local, né, num campo de trabalho, e ali eu enxerguei que realmente aqui tá difícil, vamos tentar de outra forma. Então é só acompanhando de perto que a gente consegue enxergar isso. E eu nunca medi esforços, né, para acompanhar, para estar perto, para fazer a diferença mesmo naquele serviço que a gente estava executando. Porque fazer a entrega é muito importante, mas fazer uma entrega com excelência e com qualidade é o que me encanta. E é difícil. É difícil. E é difícil. E aí, a gente falando sobre o secretariado, até brincando aí sobre o machismo, a gente vai falar um pouquinho, né, sobre uma secretaria que ela, culturalmente, ela sempre foi exercida em sua maioria por mulheres, que é a educação. No projeto de governança de Lorena, caso venha a ser candidata, né, primeiramente, né, e venha a ser eleita, que eu estava até conversando mais aqui, ainda tem um caminho aí pela frente. A educação, acredita que é possível a gente evoluir bastante do que está hoje? A educação, ela sempre merece, cabe evolução na educação, né? Eu vou até citar, te interrompendo, vou citar até que esse dia, parece não, mas eu tenho uma netinha, né? E aí esse dia ela ficou toda feliz, porque ela falou assim, na minha escola tem ar-condicionado. Aí eu fico, pô, que inveja. Na minha nunca teve, cara, nunca teve. Hoje ela ficou feliz. E que tem ar-condicionado. Eu acho que assim, o conforto para as crianças estudar, eu acho que inicialmente é uma das coisas principais, né? Para ela estar agradável e sentir vontade realmente de estar lá, né? E sobretudo porque melhora a capacidade de aprendizagem, né? Então o aluno, se ele tiver numa condição confortável, ele vai se concentrar mais para aprender aquela matéria, sem sombra de dúvidas. Trazer essa qualidade aí para os nossos alunos faz toda a diferença.
Hoje, assim, eu não saberia quantificar, né? Mas eu acho que o número de escolas municipais de Cachoeira é bem grande, né? Eu acho que, assim, 86. 86. Então, assim, se você for calcular, praticamente nós temos até mais do que uma escola em cada bairro. Acho que nós somos 79 bairros, 78. 78 bairros. Então, assim, nós temos mais escolas do que bairro. Então, nós temos um número até bacana. O interior tá bem assistido de escolas? Bem assistido. É porque o interior, realmente, a parte de escola não tinha esse conhecimento. Assim, a gestão do prefeito Vitor investiu muito na estrutura da escola, que, né, ficou de fato algum tempo sem receber manutenção, né? Então, assim, investiu muito nisso, em melhorar, em reformar, em climatizar. Cachoeiro de Itapemirim é uma cidade quente, então ar-condicionado aqui em Cachoeiro não é um equipamento de luxo, é um equipamento de necessidade, né, para melhorar ali a capacidade de aprendizado mesmo dos alunos. Assim, esse investimento foi feito em diversas, né, em diversas escolas e diversos equipamentos públicos também. E aí eu vou na saúde, eu vou no CRAS, eu vou, né, na assistência, enfim. Mas tem muita coisa ainda para avançar, né? Na educação em si, na saúde, na assistência. Quer ver uma coisa muito interessante na educação que a gente precisa avançar? Nós temos mães de filhos deficientes. E aí, aquele menino vai para a escola e em muitos momentos, né, ele volta depois para uma sala multidisciplinar para fazer uma atividade um pouco mais direcionada para trabalhar, né, a coordenação motora e tudo mais. Mas, além disso, se ele tiver alguma dificuldade, não sabe direito quem procurar, onde levar, para onde leva, o que que faz. Então, assim, falta às vezes na escola até uma rede de apoio, né, assim, um local, um setor em que ampare essas famílias e direcionem da forma certa aquela família. E aí eu também trago à tona a necessidade de integrar as secretarias, as ações das secretarias. Então, a gente está falando de educação, né? Mas às vezes a criança está faltando à escola porque está com um problema em casa que só a assistência social consegue resolver. Então, a identificação é da escola, é na escola, é pela frequência do aluno, mas a escola não consegue entrar na casa do aluno. Mas quem consegue entrar na casa do aluno é a assistência social. E às vezes chegou ali, ela identificou um problema, né, que vai ter que direcionar ali a mãe ou até o menino para Secretaria de Saúde ou para outra secretaria. Então, as pastas, elas precisam se conversar, as ações, elas têm que estar interligadas, né? Então, de fato, estender a mão. E a gente precisa iniciar isso. Fazer ali com que as secretarias entendam a conexão dos serviços. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir fazer uma entrega de qualidade para Cachoeiro de Itapemirim. Afinal de contas, a gente quer cuidar de pessoas. E quando a gente fala de cuidar de pessoas, nós estamos falando de cuidar na educação, na assistência, na saúde, na segurança, no esporte, no lazer. A cidade, ela precisa ser pensada por pessoas, para as pessoas e pelas pessoas. Não dá para a gente fechar os olhos para algumas situações, né? Então, o aluno está faltando à escola, está faltando aula. Dá para a gente pensar que isso é uma normalidade. Não, a gente precisa averiguar o que está acontecendo. Então, ali a assistência precisa também trabalhar e assim a gente vai fazendo um serviço de qualidade, fazendo a identificação, né, dessas problemáticas. A escola de tempo integral foi um grande avanço em Cachoeiro de Itapemirim e acredito que no país todo, né, lugar de criança é na escola. E a gente pretende também ampliar essas escolas de tempo integral, dando ali para aqueles alunos aquelas atividades para ele ficar ali o dia todo, e isso facilita a vida do pai, a vida da mãe, que às vezes precisam trabalhar, e também
qualifica ainda mais, né, o aprendizado do aluno. Então, é algo que a gente pretende investir, que está no Plano Nacional de Educação, e a gente pretende avançar ainda mais. Interessante. Hoje, a Lorena entende que nós temos um quantitativo de pessoas para que cumpra-se esse projeto, ou acredito que vai ter que se ampliar o número de pessoas para cumprir esse projeto hoje, ter talvez um concurso futuro aí, não tão distante, porque hoje as carências hoje elas são imediatas, né? Igual você já disse aí, nós temos aí mães com filhos deficientes, com necessidades especiais, e aí tem esse pensamento que tem necessidade de ampliar o quantitativo de funcionários hoje na prefeitura? A prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim já tem vagas, né, que a gente chama. E é por essa razão que nós temos servidores com contratos de designação temporária, né, contratos temporários. Mas foi realizado um concurso público, ainda está em andamento, e assim, existe uma necessidade de efetivação dessas pessoas que forem aprovadas nesse concurso, porque nós já temos essas vagas. Agora a gente precisa avaliar o serviço como um todo, com a efetivação desse pessoal, né, com a posse dessa equipe nova, né, com gás e tal. A gente vai precisar ainda mais ampliar a nossa rede, a gente vai precisar ampliar o nosso quadro, isso precisa ser avaliado. Assim, alguns casos penso que sim, né? Outros talvez sejam uma modulação mesmo dos serviços, uma reorganização ali da administração e da estrutura organizacional talvez resolva. Então, precisa ser avaliado ao certo. Entendi. Enxerga como uma pressão maior por ser a pré-candidata da situação, a pré-candidata que vai dar sequência ao atual prefeito, entende que a pressão é maior hoje pela população e até vai ter mais cobrança, entende isso? O desafio é maior. Assim. Por que eu estou te falando isso? Porque normalmente quem chega e ele não é o que dá continuidade ao trabalho, ele chega apontando o dedo, é fácil você apontar o dedo e se eximir da responsabilidade. Mas quem vai dar continuidade, normalmente a população, ela vai exigir um pouco mais, porque você veio dando continuidade. Não pode parar essa obra. Se ela começou, você é a pessoa sucessora, você tem que terminar ela. Então acho que você deve entender isso também como mais pressão, assim, né? O desafio é maior, né? A gente traz, assim, os benefícios das entregas, das obras, os avanços que aconteceram. A gente também traz a rejeição, né? Às vezes daquela população que não está muito satisfeita com isso ou com aquilo, aquele serviço que ficou pendente. Enfim, então, assim, é um grande desafio. Ao mesmo tempo, se a gente colocar na balança, a continuidade ela é muito mais vantajosa para o município. Ela é muito mais vantajosa para a cidade. E eu digo isso porque os projetos, eles vão continuar. E às vezes, quando a gente tem uma mudança de gestão, o novo gestor chega querendo mudar tudo, porque ele pensa diferente, ele quer fazer diferente. Isso atrasa. Isso traz um regresso nos avanços que nós já tivemos. É importante que eles sejam executados, é importante para a cidade que eles sejam executados. Mas, às vezes, uma nova gestão vai entender que aquilo ali não é importante, porque vai dar continuidade a algo que foi iniciado lá atrás, e aí vai recair um benefício sobre um prefeito anterior. Então, que talvez tenha um projeto futuro, percebe, né? Assim, às vezes a política ela atrapalha o desenvolvimento da cidade. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que querer a continuidade, o avanço da nossa cidade, o desenvolvimento da nossa cidade. E é por essa razão que a continuidade ela é vantajosa. Então, se Deus nos abençoar e eu puder, né, fazer a gestão 2025, já iniciar dando continuidade às obras, dando continuidade aos projetos, às coisas que estão em execução, as operações de crédito que podem surgir, os convênios, a capa de recurso, uma emenda. Então, a gente precisa dar continuidade para que os avanços da nossa cidade não parem. É importante a gente dar continuidade. Dizem que time que está ganhando não se mexe. E, de fato, é isso, né?
Então, o último ano da gestão do prefeito Vitor Coelho está sendo de muitas obras, de muitos acontecimentos históricos em Cachoeiro de Itapemirim. E a gente não pode permitir uma paralisação dessas obras tão importantes. A gente tem visto, né? Eu gosto de comparar muito, eu faço muitos comparativos quando eu converso com pessoas a respeito de nosso município e regiões diferentes da nossa, às vezes regiões diferentes, climática e tal. E aí eu falo, esse dia nós estávamos analisando sobre norte do estado, sul do estado, em termos de crescimento econômico. É lógico que lá tem mal, mas independente disso, a gente vê, além disso aí, a gente vê um crescimento industrial, comercial mais pesado no norte do estado. Nesse projeto, né, também tem essa expectativa de que crie a vontade das empresas de vir para a nossa área industrial, para a nossa área comercial, trazer grandes empresas para Cachoeiro? Tem sim. E o primeiro passo que a gente precisa avançar é a desburocratização de alguns procedimentos administrativos que impedem ou tirem ali a vontade daquele investidor de vir para Cachoeiro. Então, às vezes, para a gente emitir um alvará de funcionamento, tirar uma licença ou abrir uma empresa, acaba demorando muito porque o procedimento burocrático ele está amarrado e a gente precisa avançar nisso. Seja através da tecnologia, né, da informação, a gente precisa modificar isso. E eu quero desburocratizar isso. Quero desburocratizar para que as pessoas possam vir para Cachoeiro, querer investir em Cachoeiro de Itapemirim. E para os nossos comerciantes, para as nossas empresas também poderem ter mais facilidade de ampliar os seus negócios, né, de trazer outros investimentos para Cachoeiro. Então é importante para o desenvolvimento, até doação de áreas, né, importante, o georreferenciamento e o recadastramento dos imóveis de Cachoeiro de Itapemirim nos permitiu catalogar as áreas que nós temos, porque antes não existia isso. Então, era uma dificuldade. Essa área é ou não é do município? Aí tinha que pegar 1000 coisas, porque não tinha nem a documentação lá. Então, temos muitas áreas, e se for preciso, para trazer um desenvolvimento econômico para a cidade, se a gente precisar desafetar e fazer ali uma doação daquela área, eu acho que é importante para o desenvolvimento da cidade. Se assim for do consenso da população cachoeirense, da Câmara Municipal, né, e se a gente entender a importância e a relevância, o interesse público nisso, sem sombra de dúvidas, iremos fazer. Porque o que a gente quer é o desenvolvimento da nossa cidade. E já citando aí a população e a vontade da população, existe no seu pensamento tornar a população mais presente nas decisões da prefeitura, mais presente nas decisões de onde aplicar os recursos dentro dos bairros, as obras a serem feitas, a participação da população? É uma visão da Lorena ter isso também? A participação da população já está sendo solicitada desde a construção do plano de governo. Então, contar com o apoio da população nos leva a atender as expectativas da população, né? Então, desde a construção do plano de governo, eu já estou envolvendo a população cachoeirense nesse projeto. Por quê? Às vezes, o gestor está pensando em fazer uma praça num determinado local, mas a população quer um campo de futebol. Aí você pode investir e fazer a praça, mas você não vai atender os anseios e a expectativa deles. Então é importante a gente trazer a população para perto e também estar perto da população. Porque as decisões elas tendem a ser mais assertivas. O diálogo ele é muito bem-vindo. A capacidade de dialogar ela diz muito sobre uma gestão. Então quando se tem capacidade de dialogar, a gente consegue trazer investimentos para a nossa cidade, a gente consegue trazer benefícios para a nossa cidade, benfeitorias para a nossa cidade, desenvolvimento para a nossa cidade, porque a capacidade de dialogar permite isso. Mas a aplicação desse recurso também precisa ser dialogada com a população cachoeirense. Então, desde a construção do plano de governo, eu já estou convidando as pessoas para contribuir com a construção do nosso plano de governo. Inclusive, quero aproveitar aqui esse canal para convidar as pessoas para participarem
da construção do nosso plano de governo, acessar a plataforma online Cachoeiro do Futuro e deixar lá a sua sugestão, a sua opinião, onde nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer, qual é o anseio e a expectativa aí da população cachoeirense. Isso tudo vai nos ajudar a contribuir lá para a construção do nosso plano de governo. Então, quero deixar esse convite aí para todo mundo. Também quero te convidar. Qual é a plataforma? Pode repetir para o nosso público? Plataforma Cachoeiro do Futuro. cachoeirodofuturo.com, ou pode acessar o link lá na bio do meu Instagram também, está lá disponível. É muito importante a participação da população cachoeirense. E é assim que eu pretendo fazer uma gestão, né? Fazer a gestão da cidade, com a participação da população cachoeirense. Já pegando esse gancho do que a população pede, a população tem pedido e a gente vai até perguntar à pré-candidata. Nós vamos botar aquela Ilha da Luz para funcionar? Sem sombra de dúvidas. Isso já está no plano de governo e temos fonte de recurso. Eu vou ser bem sincero para você. Eu não sou, não vou dizer assim que eu sou esse, aquele político. Eu até entendo. Eu acho que é a vontade até do prefeito também que aquilo ali funcione, né? Teve os seus entraves para que chegasse do jeito que chegou ali. Só que chega esse momento político, começam a bater demais sobre isso, né? Então, assim, a gente entende que o prefeito também quer aquilo ali funcionando. É claro, ninguém que está administrando a cidade quer uma área de lazer, uma área tão conhecida pela cultura parada também. Eu acho que a Lorena deve ter isso aí também como uma prioridade aí nesse plano de governo futuro, né? Sem sombra de dúvidas. Nenhum gestor quer destruir um espaço público. Isso, seja lá quem for, tá? Estou falando aqui especificamente do prefeito Vitor Coelho, mas eu tenho certeza que nenhum gestor tem o interesse de destruir um espaço público. O que aconteceu no Parque da Ilha da Luz foi que, entre a execução da obra, né, no meio da execução da obra, veio um fator que ninguém esperava, chamado pandemia. E depois da pandemia, os insumos subiram muito, aquela obra ficou inexequível. Então, não era mais vantajosa para a pessoa, para o contratado, para a empreiteira, fazer. E aí ele desistiu, né, pediu a rescisão do contrato e era devido porque, de fato, o preço ele tinha subido demais, né, o reajuste do preço ele tinha ficado excessivo. O contrato ficou defasado. Ficou defasado e aí fez-se necessário para a execução daquilo ali, do projeto do Parque da Ilha da Luz. E quando nós fomos revisar o projeto, com todos os aumentos que tivemos, os insumos e tudo mais, a licitação ela teve um aumento no valor. E aí a administração não tinha o recurso, né, naquele valor para executar a obra. Por essa razão que está daquele jeito. O plano de governo é uma das prioridades, prioridade top 1, assim, no lazer, né, na qualidade de vida, é a prioridade top 1, porque a gente entende a importância do Parque da Ilha da Luz. E o projeto está ali em obras de manutenção e serviços. Eu pude contribuir com a requalificação de alguns espaços, de algumas áreas, né? E aqui eu vou citar uma que mexeu com o meu coração, que foi a pracinha da TV Gazeta. E tá linda demais, e eu pude contribuir para essa revitalização, para essa requalificação. E agora as pessoas vão para lá fazer piquenique. Olha que coisa mais linda. Eu até vou entender como um convite, pessoal, porque tem muito tempo que eu não passo na região e quando eu passei da última vez ali, tava eu, meu filho e minha esposa, e aí a gente parou por algum motivo ali e eu fiquei com medo, porque ela... Isso tem um tempo já também, deve ter uns 4 anos ou mais, e eu fiquei com medo. Então, assim, já é um convite que eu fui lá conhecer, ver como tá. Vai conhecer, as pessoas estão, assim, os moradores da região estão encantados. Eu também... Porque ela é muito bem localizada, né? Ela é muito bem localizada, ela é arborizada, ela traz uma ambientação boa, as famílias estão indo para lá, estende toalha, faz piquenique, as crianças brincam no playground, o pai faz uma academia. Então, assim, é isso que a gente quer para Cachoeiro de Itapemirim. As pessoas, de fato, precisam se apropriar dos espaços públicos. Mas, para isso, a gente precisa requalificar esses espaços, colocá-los em condição de receber essas pessoas. Então, fica aí o convite, vai lá, depois Não, eu vou sim, eu quero ver como ficou. E aí eu vou aproveitar esse gancho da Lorena,
E hoje eu tô no grupo da Associação de Moradores aqui, a gente tem aí umas 300 pessoas lá, e hoje teve uma polêmica sobre isso. Eu vou aproveitar para puxar a orelha de alguns moradores aí, lógico que eu não vou citar nome também, que não cabe a mim. Mas, pessoal, quem tem que cuidar das nossas praças, das nossas calçadas, não é só a prefeitura, não é só o órgão público, não. É nós, moradores, precisamos cuidar das nossas praças. A prefeitura vem, faz. A gente cuida. Tá vendo que tem alguém quebrando, tá vendo alguém sujando? Vamos cuidar, vamos falar, vamos pedir para não fazer. Porque aí vai prolongar essa benfeitoria, o custo da nossa prefeitura, que é o nosso dinheiro público que está lá. Nós vamos reduzir talvez um problema maior, que é às vezes virar uma praça abandonada dentro de um bairro. Isso nunca é bom, nunca é bom. Então aproveita e puxar a orelha do pessoal aí para cuidar das suas calçadas, das suas árvores dentro do seu bairro. Então, assim, vale a pena você ter um bairro mais bonito para as pessoas realmente ter brilho no olho, igual a Lorena falou aqui da pracinha, lá da TV Gazeta. Então, fica aí o recado para vocês. Lorena, e aí a gente vai aqui, falou já bastante coisa aqui, você falou sobre as praças aí. Praça de Fátima também, eu acho que já está merecendo uma reforma ali, uma melhoria, né? Também está no plano de governo, na mesma proposta do Parque da Ilha da Luz. Já achei bacana agora, que teve agora a festa de São João, achei bacana, já deu... legal, né? Tem a festa, já Mas dá uma a gente animada. precisa estruturar a praça para receber as pessoas. Ter banheiros, né? Com pessoas que limpem os banheiros, precisa melhorar a iluminação, né? Então, assim, tem muita coisa ali ainda já para pode fazer um edital ali para ter uma praça de alimentação, uma lanchonete ali dentro também, que eu acho que cabe, né? Tendo o movimento das pessoas, acho que cabe. No passado bem distante, um pouco mais tempo que a vida da nossa amiga Tainá aí, que eu já era pequenininho, a Tainá, ela falou assim, eu participei do programa todinho, né? Então, assim, eu lembro aquela pracinha ali, não sei se é do seu tempo, né? Porque eu tô um pouquinho... A gente ia com os nossos pais lá, Eu ia muito. E aí tinha os shows dos artistas da terra ali na pracinha, no Circo da Cultura. E eu achava muito bacana aquilo. Sim. Né? Diversos vendedores ali com os carrinhos de pipoca, algodão doce. E aquilo o ali viveiro? lotava. O viveiro. Lembra do Se viveiro? falar com as crianças hoje, nem imagina que tinha um viveiro cheio de pássaro ali naquela praça. Coisa mais linda. É isso que nós queremos fazer. Resgatar essa tradição. E não é uma coisa que praça. é tão difícil, né? Não é uma coisa que, assim, não é. Coloca-se como prioridade dentro dessa área de lazer, coloca-se como prioridade e vai fazer. É lógico que vai ter que fazer arrumar o recurso e tal, mas não é uma coisa tão difícil. São coisas simples que deixam bonito, né? Tem já, né, ali uma indicação de recurso. Vai fazer a diferença na vida do cidadão cachoeirense, né? Resgatar isso daí, requalificar aquele espaço para que as pessoas possam voltar a utilizar. O pai precisa ter um lugar para levar o filho, né? Então vai ser uma praça, vai ser uma quadra, vai ser um parque da Ilha da Luz e a realidade da nossa história vai mudar, você pode ter certeza. Eu sou bem bairrista, cara. Eu sou bem bairrista mesmo. Eu gosto de acompanhar a rede social e tal. Eu gosto de ver as pessoas falando. E aí, às vezes, eu vejo comentário. Ah, eu tenho vergonha. Cara, eu não tenho vergonha da minha cidade, não, cara. Eu tenho um orgulho da minha cidade. Eu acho minha cidade tão bonita. É lógico, é o que a Lorena falou, né? As obras e tal, elas vão acontecer. Tem necessidade de acontecer. Mas a cidade é bonita demais, cara. Cachoeiro eu acho realmente a princesa do sul mesmo, cara. E assim, contar um fato, né, uma experiência. Durante o tempo que eu estive em Vitória, eu sentia muita falta desse calor de Cachoeiro de Itapemirim, assim, esse calor humano, além do calor da cidade, sim, né, lógico. Sim. Mas do calor humano também. Lá na minha casa, quando acaba o açúcar, eu grito assim do muro, Luci, minha vizinha, dá um copo de açúcar e tal, e ela manda por cima do muro, e aqui a gente tem essa tradição de estar muito perto das pessoas. E quando eu fui para Vitória, eu senti muito isso, porque as pessoas são muito mais fechadas, né, assim, eles têm ciclos de amizades, né, lógico. Capixaba é um povo diferente, né? Que tem um pouco mais de dificuldade ali de entrosar, e depois que entrosa é super bacana. Mas as pessoas moram em apartamentos, cada um fechado ali no seu cantinho. Então eu sentia falta disso, dessa conexão com vizinhos, dessa conexão com pessoas. Eu senti muito isso, eu ficava muito sozinha lá. E quando era muito engraçado, não dava para eu vir todo fim de semana, lógico, não tinha condições de vir todo fim de semana, mas quando era fim de semana de vir para Cachoeiro, assim,
Por exemplo, hoje é segunda-feira, sexta-feira eu vou pra cachoeira. Nossa, eu ficava a semana toda ansiosa e parecia que ia ter um big evento, que eu ia pra um lugar assim. Mas eu ficava, essa semana eu vou pra cachoeira, ai, coisa boa. Nossa, tô doido de chegar sexta-feira, eu tô pra cachoeira. Porque aqui é o nosso lugar. E só o cidadão cachoeirense vai entender o que a gente está falando aqui, porque nós somos bairristas. Somos todos. E a gente todos ama somos. a nossa terra. Isso então a gente mesmo. pode até falar, reclamar de uma situação ou outra, mas ai daquele que reclamar, que falar qualquer coisa de cachoeira, a gente fica muito bravo, porque nós somos bairristas e a gente ama esse lugar. Eu amo Cachoeiro de Itapemirim, é uma cidade muito acolhedora e eu quero trabalhar e fazer o melhor por Cachoeiro. E essa redução de população que teve aí no último censo, ainda estou incomodado com ela. Eu acho que tá falando quase 50 mil pessoas, isso me assustou. Ele já deve estar com saudade de Cachoeiro, eu tenho certeza. Na verdade, assim, se você parar para olhar as grandes capitais, e aí eu fiz até um estudo sobre isso, houve uma diminuição da população como um todo. Por exemplo, minha avó teve 14 filhos. Quem tem 14 filhos hoje? Quem tem 4? Quem tem 4 filhos hoje? Né? Entende? Então é uma tendência que vem ao longo dos anos e vai chegar um momento em que, de fato, a população ela vai reduzir. E se você for olhar nas grandes capitais, você vai perceber também que houve uma diminuição da população. Isso não significa que a cidade está regredindo. Não, gente, isso não significa isso. Isso significa uma tendência de opção das pessoas. Mundial. E é natural. O que a gente não pode deixar é de trazer e investir no desenvolvimento da nossa cidade. Desenvolvimento de infraestrutura, desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, cultural. É isso que não pode ficar estagnado, né? E não pode ficar adormecido. A gente tem que trazer fomentos, desburocratizar os procedimentos para poder trazer mais investidores para cá. Mas assim, a redução da população, ela é natural e isso é só olhar o todo que todo mundo vai enxergar. Eu até li uma reportagem hoje, pelo menos, normalmente na hora do café da manhã, a hora que eu estou lendo alguma coisa e pesquisando alguma coisa. A Austrália, por exemplo, está dando incentivos para quem vai para lá para constituir família e trabalhar e tal. Está dando incentivo porque a população deles também reduziu. E aí, quando você reduz a população, automaticamente você começa a perder algumas áreas profissionais ali, que vai dar o atendimento de infraestrutura, de saúde para a população. Então, eles estão fazendo o quê? Estão incentivando as pessoas a irem para a Austrália, né? Como é que nós vamos incentivar as pessoas a virem para Cachoeiro? Trazendo mais empresas para cá, trazendo mais investimentos para cá, trazendo possibilidades de negócios para cá, faculdades que já estão estabelecidas aqui, as pessoas vão vindo para cá. Né? Então é assim que a gente vai trazer o crescimento que a gente quer para a nossa cidade. É dessa forma, trazendo o desenvolvimento da cidade. Né? Assim, a cidade precisa crescer, mas ela precisa crescer trazendo pessoas. As pessoas precisam enxergar em Cachoeiro de Itapemirim um potencial e não uma dificuldade. E é isso que a gente precisa vencer, essa barreira que a gente tem que vencer. E sua relação, né, com demais secretariados, com demais equipes, é legal? Tem uma relação bacana com eles? Boa, relação boa. Sempre gostei de ajudar, né, assim, os meus colegas, ex-colegas secretários, né, que eu já não estou mais como secretária, mas tem uma relação muito boa com eles, com os servidores, né, servidores que nos ajudam, são eles que fazem a máquina girar, eles são peça importante, fundamental na engrenagem chamada administração pública. E o prefeito puxa muito a orelha? Puxa. Assim, o verdadeiro líder é assim, né? O prefeito Vitor nos dá muita liberdade de trabalhar. Então, quanto a isso, eu não posso reclamar. Ele nos dá liberdade de trabalhar, ele nos ouve a equipe, ele tem essa sensibilidade. E lógico, como todo gestor e como todo líder, ele, quando precisa, ele puxa a orelha assim, ele briga, ele estabelece prazo, acompanha o prazo, no dia do prazo ele liga cobrando. Mas fazer gestão é isso. A gestão, se administrar uma cidade
com mais de 150 mil habitantes, não é uma brincadeira também, né? Tem que entender e respeitar isso aí, né? Por 2 mandatos também, né? Então, assim, uma coisa bem a se valorizar e ver que realmente ele fez por merecer porque tá ali, Sim. né? E a transparência hoje, ela é algo que incomoda, é algo que está dentro daquilo que você projetou. A transparência do que é feito dentro da prefeitura, ela tá legal, ela pode melhorar. Usando hoje a tecnologia, acha que pode ficar mais visível para a população, tudo que é feito, onde são aplicados recursos. Hoje Cachoeiro de Itapemirim está em primeiro lugar em transparência, né? Então a gente percebe uma evolução muito grande. E como é importante trazer a transparência, trazer a lisura dos procedimentos. Fazer gestão também é isso, né? A gente está fazendo gestão de recursos que não são nossos. É um recurso da população cachoeirense, é um recurso da cidade. Então a gente tem que prestar conta. E a gente presta conta dessa forma, mostrando ali todo mês, todo dia, o que a gente faz, o que a gente paga, quanto que paga, o que gasta, para onde vai o dinheiro. E a transparência, ela é muito importante, sim. Pretendo manter a cidade em primeiro lugar em transparência, nota A no Tesouro Nacional e todos mais outros indicadores que hoje Cachoeira é referência. A gente está caminhando para o finalzinho do nosso bate-papo, Lorena, e a gente quer deixar esse espaço, essa retinha final aí, para que você deixe para os nossos seguidores, para as pessoas que estão em casa assistindo, né, que possam ter a sua opinião sobre o que a Lorena vem propondo nesse projeto para a cidade de Cachoeiro, nessa pré-candidatura aí rumo a 2025. Você tem esse tempo disponível para você. Quero primeiro agradecer muitíssimo o convite, esse canal aberto para falar um pouco mais da Lorena, um pouco mais da experiência com a administração e com a gestão pública, contar um pouco mais da minha história. Então, quero agradecer esse convite, dizer aí para a população cachoeirense que eu estou à disposição para dialogar, para conversar, para ouvir ideias, né, para ouvir as pessoas, estar perto das pessoas, mas eu não posso deixar de convidá-los para participar da construção do nosso plano de governo. Acesse a plataforma cachoeirodofuturo.com, manda lá sua sugestão, a opinião de vocês é muito importante para nós. Nós já queremos envolver a população cachoeirense na construção do nosso plano de governo, nesse projeto, né, que está iniciando ainda, temos uma longa caminhada, mas a população cachoeirense ela precisa estar perto da administração pública, assim como a administração pública também precisa estar perto da população cachoeirense. Isso facilita os trâmites, facilita a vida das pessoas, muda a vida das pessoas, a gente consegue enxergar com mais facilidade o que as pessoas estão precisando. Então, é esse o recado que eu quero deixar, dizer que eu estou à disposição de Cachoeiro de Itapemirim para fazer o melhor, para olhar pela nossa cidade, cuidar da nossa cidade, de fato fazer gestão sob um novo olhar, um olhar de cuidado, de amor, de empatia, né? Um mundo em que tem tanta maldade, né? E não existe mais aquele amor ao próximo. Eu quero resgatar isso, olhar para o munícipe como um irmão em Cristo, entender a dor dele, fazer de tudo para ajudá-lo a sair daquela situação. É esse o meu desejo, é esse o meu objetivo. Pessoal, estou muito feliz da gente encerrar da forma que a gente está encerrando, né, com as palavras da Lorena, e deixar aqui, né, o agradecimento a toda a equipe da Lorena que deu o maior suporte para a gente, para estar aqui. A Lorena correu hoje para um lançamento de uma outra pré-candidatura de um vereador que compõe ali a coligação dela ali, o partido dela, e ela correu para cá para dar essa atenção para a gente. A gente quer agradecer novamente a Lorena, toda a equipe. Lorena, muito obrigado mesmo. Desejo que as pessoas tenham atenção a cada pré-candidato, a Lorena, a todos que passaram por aqui, ouçam, avaliem, tirem suas conclusões a respeito desses projetos que estão sendo apresentados. Nosso interesse do programa De Boa Podcast é que realmente o cachoeirense tenha informação para tomar sua decisão. E isso baseado em quê? Baseado no que tem o histórico dos pré-candidatos, baseado no projeto que tem esse pré-candidato, na transparência que ele apresente e demonstre aqui. Então a gente fica aqui com o sentimento de dever realizado
para que vocês tenham realmente a melhor informação possível para que tomem uma decisão pautada em o que foi dito aqui, o que foi falado aqui e o que realmente cada pré-candidato expresse no seu dia a dia, no seu trabalho que fez ou que tenha projeto para fazer no futuro. Muito obrigado, um excelente final de semana para todos que está chegando aí já e espero vocês na próxima quinta-feira com mais uma entrevista aqui no De Boa Podcast. Aquele abraço.